Olá, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no curso preparatório do Projeto Dindo. Nós somos da Associação Jus Cidadania, aqui de Curitiba, e hoje estamos iniciando aqui o curso preparatório para quem deseja ser padrinho ou madrinha. Estamos aqui com a Hariana, que é psicóloga, e com a Carisa, que é assistente social, coordenadora atual do Projeto Dindo, e já passo a palavra para a Carisa se apresentar. Olá, eu sou a Carisa, sou a atual coordenadora do Projeto Dindo, sou assistente social e atuei por muitos anos na área da infância e da adolescência, especialmente no acolhimento institucional. Eu tenho mais de 16 anos de experiência atuando no Lar Herminice Schiller, onde eu pude acompanhar muitas relações de apadrinhamento com muito sucesso. Olá, então meu nome é Hariana, como o Rafa apresentou, eu sou psicóloga da área social e jurídica há bastante tempo. Comecei a minha carreira sendo estagiária da Vara da Infância e Juventude, depois atuei 16 anos no Lar Infantil Sol Amigo, onde também pude vivenciar essa relação próxima e verificar o quão importante é uma relação de apadrinhamento para as nossas crianças e nossos adolescentes que estão em instituições de acolhimento. E de lá também pude trabalhar em outros lugares, né? Já fui concursada na FAS, né? Trabalhei na assistência social, já trabalhei na saúde. Hoje estou como psicóloga judiciária no Rio Grande do Sul, perita, também na área da Vara da Infância e Juventude também atuo. E sou parceira aqui, cofundadora junto com os meus colegas aqui do Projeto Dindo, e estamos muito felizes de estar aqui podendo apresentar o projeto para vocês ou para você e quem quiser vir participar junto com a gente. Bacana, nós três fomos cofundadores, né, 11 anos atrás, do Projeto Dindo. Eu sou da área jurídica, né, então temos um da área jurídica, um da psicologia e um do serviço social. Temos uma equipe grande, eu sou atual presidente da Associação Jus Cidadania e tenho um prazer muito grande de estar com essas duas, que para mim são grandes referências aqui na área técnica do Paraná. A gente vê isso pelas reuniões, nas instituições. Eu trabalhei 2 anos na Vara da Infância como assessor da juíza entre 2010 e 2012, e daí lá comecei a ser voluntário numa instituição aqui de Curitiba, o Casa do Pai. Eu levava adolescentes para passear, um padrinho de grupo que a gente chama, né? Então eu levava adolescentes passear, jogar bola no parque, cinema, tomar um lanche, e de lá surgiu esse desejo de dar afeto para esses adolescentes, um afeto mais individualizado, né? O nosso propósito maior aqui é esse, proporcionar esse afeto mais individualizado, que na instituição a gente sabe que é mais difícil, por melhor que seja, por mais dedicados que sejam as instituições hoje em dia, muitas, né? A gente sabe que isso é difícil. Teve uma história que me marcou muito, que foi um adolescente lá no Casa do Pai, que ele ia ser adotado por uma família internacional, e por uma pequena questão lá do irmão dele, que estava com dificuldade para aprender a escrever, a família acabou desistindo e eu tive que dar notícia para esse adolescente de que a família não iria mais adotá-lo, e ele chorou muito, né? No carro estava só eu e ele, e aquilo me marcou profundamente. E daí falei, vamos ter que reunir uma equipe boa, né? Reunimos na época da Vara da Infância. Primeiro que eu corri atrás, essa moça aqui lá, que era muito bem indicada na época aqui em Curitiba. A Carisa na época estava grávida, né? E juntamos para começar esse projeto. Complementando. Tá com a lapela, pode vamos. Eu tô aqui com o microfone. E complementando o que o Rafa falou, quando o Rafa trouxe essa notícia, né, o quanto que ele queria atender os adolescentes, era uma época, né, Rafa e Carisa, que os adolescentes, eles não conseguiam padrinhos, né? Não eram vistos, né, nas instituições. Nós todos que trabalhamos há muito tempo na área da infância, nós vimos crianças crescerem dentro das instituições. Nós já atendemos, todos nós aqui, crianças que chegaram às vezes com 3, 4 anos de idade numa instituição e só foram ser desligados aos 18 anos, numa completa situação de solidão mesmo, sem nenhuma rede de apoio, sem nenhuma rede afetiva, e que gerava uma vulnerabilidade
eles se colocavam numa situação de risco, né, se encontravam numa situação de risco por esse desamparo. E complementando isso, quando o Rafa trouxe isso, eu estava vivenciando uma situação muito parecida com o que ele contou, que nós tínhamos uma menina que também teve, falaram para ela que tinha um casal, uma adoção internacional interessada, e ela até desenvolveu toque, assim, ela ficava fazendo uma oração sempre, porque ali foi toda a expectativa dela, né, ela estava na instituição já há muito tempo, desde criança, tinha tentado retorno familiar, não tinha dado certo, voltou para a instituição e estava muitos anos na instituição e ela já estava ali na adolescência e criou todas as expectativas dela nisso. E não deu certo também, e eles desistiram, e quando isso aconteceu, ela perdeu tudo, assim, ela perdeu todas as expectativas dela. Ela me dizia que ela sempre estava a um passo de um buraco, que um pezinho estava fora do buraco, mas o outro sempre estava o buraco chamando ela. E nós perdemos. Ela fugiu, ela começou a se evadir, ela não deu conta das emoções. Eu estava muito impactada com aquilo porque as possibilidades de padrinhos que tínhamos na época ainda focavam muito em crianças pequenas. E o Rafa traz essa sensibilização que ele estava lá no que ele fazia de voluntariado, exatamente no momento que eu estava muito sensibilizada com essa situação. E nós, né, colegas, sempre trocando sobre isso. Eu também, há muitos anos, desde sempre, sou psicóloga clínica, e minha especialidade é criança e adolescente, e atendia muitos casos de crianças e adolescentes de outras instituições também, no consultório, e eu via a dor desse vazio e dessa falta de perspectiva. Então, juntos, a gente foi pensando como fazer a sociedade civil entrar para dentro das instituições e ver quem de fato mora ali, né? Quem que está crescendo ali dentro e que chega aos 18 anos e não tem perspectiva, não tem rede de apoio, não tem ninguém por eles, e era um lugar que a gente acabava os perdendo, né? Porque completava 18 anos, não tinha para onde ir, não tinham se capacitado, muitas vezes, por melhor que fosse a instituição, às vezes não tinha esse suporte, né? A instituição não é igual crescer em uma família, e essa angústia nos uniu para a gente construir, né, Rafa e Carisa, esse projeto que nós vamos explicar aqui para vocês. Eu considero que a metodologia hoje nossa é uma referência até nacional, porque a gente, como poucos projetos, a gente consegue chegar nos adolescentes mais velhos, e a gente logo vai explicar o que gera isso, porque a gente consegue mostrar o que eles têm de bom para oferecer. Claro, né, cada um vai ter o seu perfil, mas a gente logo vai explicar. Eu vou passar a mostrar aqui sobre as parcerias, queria falar? Eu acho que é importante dizer que quando a gente também trouxe essa ideia, a gente pensou, vamos unir todas as frentes que estão envolvidas nessa realidade que divide dessa angústia, né? Então a gente foi até a Vara da Infância ver os técnicos, né? Tem uma técnica na Vara da Infância, inclusive, que também foi coordenadora já do Dindo, e que fazia um papel meio que madrinha minha, é uma madrinha para mim, e a gente foi juntando esses profissionais, tanto da Vara da Infância quanto técnicos de instituição de acolhimento, para ir criando a várias mãos, e que também dividiam essa angústia, que também vivenciavam isso para essa construção. E aí surgiu as parcerias, né, Rafa? Projeto Dindo. E com o desenvolvimento do Projeto Dindo, nesse tempo de atuação, nós percebemos que o que os adolescentes realmente precisam é de oportunidades. É que eles tenham uma chance de serem vistos para que possam se desenvolver, para que possam desenvolver a sua autonomia, a sua independência, com essa rede de apoio que tanto fortalece a autoestima, a segurança desses adolescentes. Exatamente. Então, e a gente, hoje nós temos, se puder passar o slide ali, isso, hoje nós temos algumas parcerias que são muito importantes, né? Então, a Associação Justa e Cidadania, ela é o voluntariado da Justiça Federal do Paraná. Eu, como trabalho lá, meu irmão também, que faz parte aqui do administrativo do projeto, a gente conseguiu essa parceria, então é uma associação mantida por servidores e juízes da Justiça Federal, já existe desde 2006, ela topou receber o projeto Dindo, né, em 2014, e ela é a responsável por isso. Então a gente tem convênio tanto com a Justiça Federal quanto com o Tribunal de Justiça, né, inclusive isso passou, a nossa metodologia passou pela Corregedoria, pelo Conselho de Supervisão da Infância, então eles apoiam formalmente o projeto, para que a gente possa atuar no Paraná inteiro, inclusive, né, e também fizemos convênio daí com várias instituições de acolhimento, uma de cada vez,
Hoje em Curitiba nós temos aproximadamente 20, mais algumas na região metropolitana, e estamos aí iniciando uma expansão para o Paraná. Isso. E as coordenadoras que também já fizeram parte do projeto Dindo, que já foram coordenadoras da Vara da Infância, coordenadoras da Adoção Internacional, da SEJA, né? E profissionais muito preparados que foram ajudando nessa construção, né? Que até fizeram o último curso que estava. Até interessante, porque eu acredito que algumas pessoas possam conhecer a Catiana, né? Foi coordenadora aqui da equipe técnica de Curitiba por mais de 30 anos, a Amélia também trabalhou na SEJA, que é a Adoção Internacional, então foram técnicas com muita experiência que nos ajudaram a construir isso aqui. E a Daisy, que foi a que mais recentemente foi a nossa coordenadora que profissionalizou ainda mais o Dindo. Hoje nós temos uma equipe aí com ampla experiência no apadrinhamento afetivo. Pioneira, né, no apadrinhamento no Paraná. Carisa, passo a palavra para você. Atualmente a nossa equipe técnica do Projeto Dindo, ela é composta por juristas, por psicólogos e assistentes sociais que são responsáveis pela entrevista de habilitação e acompanhamento do projeto de apadrinhamento, da relação de apadrinhamento. Eles fazem a entrevista via online, né, ou pessoalmente, e oferecem também todo o suporte por telefone, por e-mail, ajudando a construir essa relação e a mediação com a instituição de acolhimento. É sempre muito importante que o padrinho esteja em contato com o técnico de referência. Nós atuamos hoje com psicólogos e assistentes sociais que são voluntários do Projeto Dindo, então acabam tendo outros trabalhos, né? Mas sempre estão muito à disposição e necessários ali para intervir nessa relação e dar todo o suporte. Eles fazem a mediação, né, Carisa, ali entre padrinho, instituição e afiliado, né? Eles dão esse suporte ali, suporte ajudando a construir a relação e mediando essas situações mais desafiadoras que podem surgir durante o processo de apadrinhamento. Para ninguém se sentir sozinho, todo mundo com apoio. Nosso principal objetivo é ampliar, então, a rede de afeto, a rede de apoio desses adolescentes, oferecendo um olhar individualizado para cada criança, para cada adolescente que participa do nosso projeto. O público-alvo, né, é exatamente aqueles que tinham dificuldades de colocação em família substituta, em adoção, né, e aqueles que acabavam crescendo na instituição. Então, é a partir dos 11 anos, né, adolescentes que estão acolhidos, com remotas possibilidades de retorno para a família de origem, que é a sua família da onde tiveram que ser retirados, ou pouquíssimas ou nulas chances de adoção. Então, olhar exatamente aqueles que a sociedade não estava conseguindo enxergar. Ou até crianças, até com idades menores, mas com alguma deficiência ou com alguma maior dificuldade de estar nessas colocações familiares. Então, o apadrinhamento vem como uma alternativa de convivência familiar e comunitária, permitindo que essa criança tenha outras referências mais positivas e novas formas de se relacionar. E aí, né, o que nós pensávamos? Como aproveitar, então, tudo que a sociedade civil pode oferecer e como fazer todos olharem para eles. E nós criamos aí, construímos 3 modalidades de apadrinhamento. Então, tem em grupo, né, que começa com as relações, o padrinho vai até a instituição e ele pode estar numa relação de grupo, fazendo alguma atividade de levar para passeios culturais, para cinema, ou até atividades dentro da instituição. O individual, que é a cereja do bolo, que é quando você cria afinidade com alguém, e você escolhe, não, aquele eu acho que eu vou dar certo, aquele eu quero ser madrinha de final de semana, de construir bem madrinha, de levar em casa, de estar mais próximo. E tem o apadrinhamento financeiro, né, que é aquele apadrinhamento que você quer contribuir, mas você não quer muito contato. Você quer investir em um curso que ele precisa, em um tratamento, numa terapia, contribuir financeiramente de alguma forma para o desenvolvimento deles. Interessante falar, né, que o apadrinhamento afetivo clássico, né, a área que começou, a gente estima aí que começou no final da década de 90, 2000,
é o levar fim de semana para casa. Né? Exato. Então, pode ser na sexta, pode ser no sábado, passar o dia, pode ser o fim de semana todo, a cada 15 dias, normalmente, ou semanalmente. É o clássico do apadrinhamento afetivo no Brasil inteiro, que hoje é lei, né? Quando a gente começou o projeto não era nem lei. Exato. E você que está assistindo, né, se pensar, mas será que eu conseguiria? Tudo é muito gradativo e todos começam pelo apadrinhamento de grupo. Então você já não chega já nesse vínculo e tem que apadrinhar alguém e já levar em casa. E você vai sentindo qual é a tua forma de contribuir e qual é a tua forma de começar. Às vezes começa no financeiro e pode chegar até o individual, como já aconteceu, né, Carisa? Ou às vezes só fica no grupo, ou às vezes só fica no financeiro. O importante é se aproximar do projeto para ver o que você pode contribuir, como que você pode contribuir nesse desenvolvimento deles, né? A intenção é que as relações sejam construídas por afinidade e não uma indicação direta de um padrinho para uma determinada criança. Sempre que possível, a gente pede para que a relação se inicie em grupo, para que os padrinhos possam conviver com aquele grupo de crianças e perceber qual é o adolescente que teve mais afinidade com ele. E às vezes o próprio adolescente também indica para a instituição com qual padrinho ele teve mais afinidade, qual ele gostaria de se aproximar mais. E claro que com os técnicos observando e contribuindo nisso, né? Porque aí tem um técnico que também a gente vai explicar a metodologia, que vai avaliar ali quem é o padrinho, e tem os técnicos da instituição que conhecem os adolescentes e vai ajudando a ver, né? Olha, aqui realmente dá certo, né? Então vai sendo uma construção mesmo em conjunto, né, Carisa? Exato. Claro que também, excepcionalmente, há algumas instituições que só tem um disponível e uma cidade, às vezes menor, que tem, né? E às vezes só quer menina, só tem uma menina disponível e a gente acaba daí também fazendo direcionamento, mas sempre que possível a aproximação por afinidade a gente prefere, né? E a prioridade. E quais são os critérios para se tornar um padrinho ou uma madrinha? É necessário ter a idade mínima de 21 anos, participar desse curso preparatório, passar por uma avaliação de cadastro e uma avaliação também de antecedentes criminais. O projeto se resguarda ao direito de indeferimento se algo não estiver de acordo com a nossa metodologia ou os nossos critérios de avaliação. E também passar por uma entrevista com uma psicóloga ou assistente social do projeto, onde também é feita essa avaliação da motivação, das condições de realizar o apadrinhamento, da responsabilidade, se ele vai ter uma estrutura para oferecer para aquele adolescente o que ele está precisando naquele momento, né, daquele suporte afetivo. E nesse sentido que os técnicos, né, vocês confiarem no posicionamento do técnico, porque ele não está pensando só aí no caso do adolescente, ele também está pensando em vocês. E se ele achar que naquele momento não é o momento de você ser padrinho ou madrinha, não quer dizer que você é uma pessoa ruim ou não deu certo, mas temos que cuidar de todos esses lados para essas construções, né? Então, por isso que é feito com todo esse cuidado e temos essa liberdade, às vezes, né, de dizer, olha, nesse momento não seria legal, e encaminhar de outra forma ou para outro modalidade de apadrinhamento, exatamente. A ideia é minimizar as frustrações. A gente sabe que nem sempre vai conseguir evitar que um adolescente passe por mais uma decepção, por mais uma frustração. Mas a gente tem que avaliar a estrutura emocional desse padrinho e às vezes pensa no início de desenvolver um apadrinhamento afetivo individual, mas tem uma rotina, uma demanda de trabalho que se encaixa muito melhor com um apadrinhamento de grupo e que pode contribuir daquela forma, né? Ou com um apadrinhamento financeiro. Então a ideia é a gente fazer uma reflexão com esse padrinho se é o momento ideal para o apadrinhamento e como ele pode contribuir. Às vezes está passando por um momento difícil na vida, né? Ou às vezes acha que é isso que vai suprir, mas aí a gente fala, olha, aqui nesse momento não seria legal, vamos dar uma segurada. Então, sempre cuidando disso e de todos.